As crianças podem descer, por favor. Enquanto isso, eu gostaria de convidar o pastor Pedro aqui à frente, servo de Deus que nos trará a palavra nesta noite. Vamos orar pela vida dele, para que o Senhor possa te usar tremendamente. Amém? Irmãos, feche os seus olhos mais uma vez. Oremos pela vida do nosso pastor nessa noite, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, nós nessa noite, Deus, neste momento, entregamos a vida do pastor Pedro em tuas mãos, rogando ao Senhor que o teu Espírito Santo encha de ousadia e intrepidez, porque a palavra que ele irá trazer ao nosso coração não é a palavra dele, mas é a palavra do Senhor através dele. Dê a ele, Deus, habilidade, dê a ele discernimento, instrumentalidade na tua palavra. Que nós, como igreja, estejamos com o nosso coração e os nossos ouvidos abertos para ouvirmos a tua palavra e sermos transformados por ela. Nós te louvamos nessa noite, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu abençoar, tá? Boa noite, irmãos. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, continuar nos abençoando nessa noite, por meio da leitura da sua palavra, exposição da sua palavra. Abram comigo, queridos, em Mateus 6. Mateus 6. Nós vamos falar sobre a paternidade de Deus nessa noite. Mas eu gostaria também de falar com a igreja a respeito do ensina-nos a orar. Seria este o grande tema da nossa pregação nessa noite, do nosso sermão nessa noite. Seria ensina-nos a orar. Será que nós temos orado do jeito certo? Será que quais são os princípios que nós precisamos entender sobre a oração? Ou quais princípios sobre a oração que nós não temos tomado posse? Ou quais elementos da oração que nós não temos usufruído enquanto nós oramos? Então, abra comigo em Mateus capítulo 6, versículo de número 9. Apenas o versículo de número 9 é a oração do Pai Nosso, uma oração muito conhecida, que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Queridos, uma grande experiência que nós tivemos aqui na nossa igreja foi trabalhar o Pai Nosso com a nossa terceira idade. E foi um momento muito importante para nós, porque nós pudemos aprender de que nós não precisamos só repetir o Pai Nosso, mas que Jesus, ao ensinar o Pai Nosso para os seus discípulos, ele estava ensinando princípios importantíssimos para que nós pudéssemos orar como Jesus nos ensinou. Uma coisa que eu fiquei pensando, enquanto eu me preparava para esse sermão, é o seguinte: se alguém agora chegasse perto de você, alguém que tem dificuldade da oração, alguém que talvez nunca orou na vida, chegasse perto de você e falasse assim: você é um seguidor de Jesus Cristo? Eu sou um seguidor de Jesus Cristo. Me ensina a orar. Como que eu faço para orar? O que você falaria para essa pessoa? O que você ensinaria para essa pessoa? Ora aí do jeito que você quiser. Abra o coração para Deus. Fala tudo que está no seu coração para Ele vai te entender. Ou você pegaria as Escrituras e faria como Cristo Jesus nos fez. Quando vocês orarem, orem assim. Com esses princípios elementares, com esses princípios bíblicos fundamentados nas Escrituras. Queridos, nesse contexto aqui, quando nós pegamos Lucas, no capítulo 11, por exemplo, nós vemos os discípulos vendo Jesus orar, e quando Jesus termina de orar, os discípulos olham para Jesus e falam assim: rapaz, nós até fazemos orações, como os rabinos nos ensinou, como as pessoas nos ensinou, mas o Senhor nos ensina a orar.
ele faz esse questionamento a Jesus. Ensina-nos a orar, e então Jesus ensina os seus discípulos com a oração do Pai Nosso. É interessante nós pensarmos nesse contexto aqui. Imagina, queridos, você é um discípulo de Jesus, vendo o próprio Jesus encarnado, o Filho de Deus encarnado, o Filho de Deus encarnado, na sua frente, andando com você, comendo com você, vivendo com você. E aí, quando você se aproxima dele e diz, ensina-me a orar, no mínimo, você deve esperar um tipo de oração assim: Senhor, excelentíssimo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor que é todo grande, o Senhor que é todo maravilhoso, o Senhor que é todo majestoso. Não, Jesus olha para os seus discípulos e diz, chame o seu Deus de Pai. Chame o seu Deus de Pai. É no mínimo enigmático pensar isso. É paradoxo. É paradoxo pensar que um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, é verdade, todo majestoso, como nós ouvimos pregações aqui, que os céus estavam abertos e Deus estava sentado sobre o trono, esse Deus poderoso que vai resgatar, que vai salvar a sua igreja. É o mesmo Deus que nós podemos nos achegar diante dele e dizer, você é o meu Pai. Queridos, pessoas como você e eu, pecadoras e falhas, podemos chamar Deus de Pai. Pessoas criadas, podemos chamar Deus de Pai. Jesus está dizendo para os seus discípulos, orando, olhando para os seus discípulos e dizendo, não existe um bicho de 7 cabeças para orar. É verdade que o meu Pai é todo santo. É verdade que ninguém pode se aproximar dele de qualquer maneira. Mas é verdade também que o que você pode ter com ele é uma vida íntima e pessoal. Arthur Pink, um dos grandes pregadores, teólogos, ele nos diz o seguinte: devemos nos aproximar do trono de graça, com as devidas apreensões da majestade e do poder soberano de Deus, mas ainda assim, com uma santa confiança em sua bondade paternal. E ainda assim, se aproximar dele, sabendo que ele é o nosso Pai. Ainda assim, sabendo que ele, sendo o que ele é o nosso Pai. Por isso, queridos, o primeiro princípio que Jesus ensina para os seus discípulos é esse: Deus é Pai. Isso muda o nosso relacionamento com Deus. Isso muda a nossa forma de nos aproximar de Deus. Isso muda a nossa forma de estarmos com Deus. Quando nós vamos estudar as Escrituras todas de forma completa, nós vamos perceber em João capítulo 8, versículo 44, Jesus olha para os discípulos e diz, vós tende por pai o diabo. 1 João capítulo 3, João claramente diz que existem 2 tipos de filhos, os filhos de Deus e os filhos do diabo. O que o Espírito Santo está querendo dizer, por meio das Escrituras, é de que só existe 2 tipos de família. Ou você é um filho de Deus, ou você é um filho do diabo. Ou Deus é o seu pai, ou o diabo é o seu pai. Não existe dois termos. E Jesus está olhando para os seus discípulos. Jesus está olhando para aqueles que o seguem. Por aqueles que estão olhando para Ele como mestre. Que estão olhando para Ele como Filho de Deus. Que estão olhando para Ele como Salvador. Que estão olhando para Ele como a esperança de Israel. Está dizendo, vocês que têm essa esperança, vocês são filhos de Deus. Portanto, quando vocês orarem, orem dessa maneira. Pai nosso. Queridos, por que essa palavra é tão importante para nós hoje? Por que essa palavra é tão importante para você ouvir nessa noite, para eu ouvir nessa noite, pregar para o meu coração nessa noite?
porque nós podemos saber que Deus é Pai, e nós podemos não nos relacionar com Deus como Pai. É interessante que quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, nós gostamos de enfatizar o filho que deu linha. O filho que pegou os seus recursos, foi embora, e quando voltou, o pai de braços abertos não o recebe como servo, recebe ele como filho. Mas Jesus conta essa história toda, não é por causa do filho pródigo. Jesus conta essa história toda porque o núcleo dessa parábola é o filho que ficou dentro de casa. Era o filho que ia à igreja, era o filho que cuidava das coisas, dos interesses do pai, era o filho que chamava o seu senhor de pai, mas no final das contas, não se relacionava com o seu pai como um pai verdadeiro. Talvez você está aqui nessa noite me ouvindo, e eu comecei esse sermão dizendo, se alguém que não sabe orar, se aproximasse de você e dissesse, como eu faço para orar? Mas eu quero dizer para você, queridos, para você que ora, mas que ora com um Deus tão distante, com um Deus tão severo, com um Deus tão punitivo, com um Deus tão santo, com um Deus tão outro, com um Deus tão distante, eu quero dizer as palavras de Jesus para a sua vida nessa noite. A partir de hoje, quando vocês orarem, chame Deus de Pai. Chame Deus de Pai. Quando nós olhamos para os próprios judeus, os homens que andavam com a lei diante dos seus olhos, os homens que congregavam nas sinagogas ou no templo, quando estavam no templo, os homens que diziam que tinham Deus num determinado momento da história, negaram o próprio nome de Deus, dizendo que nem se podia dizer o nome de Deus, porque era blasfêmia. Alguém que se dizia povo de Deus, alguém que dizia que amava a Deus, alguém que se dizia filho de Deus, nem sequer dizia o nome dele, porque era blasfêmia em seu tempo. Queridos, os próprios judeus criaram um abismo entre a teologia e Deus. O próprio judaísmo criou um abismo entre o seu conhecimento e o relacionamento com Deus. Eu quero dizer para vocês que, ao conversar com algumas pessoas, alguns têm colocado empecilhos para chamar Deus de Pai. Jesus, ao olhar para os seus discípulos, ele não estava importando se os pais dos discípulos foram bons ou foram ruins. Eles não estavam olhando para os discípulos e falando assim, a sua experiência paternal foi ruim, então não chame Deus de Pai não, chame Ele de outra maneira. Jesus não olha para isso, Ele está dizendo e ensinando a verdade. Vocês, independente da experiência que vocês tiveram com seus pais terrenos, o que define a sua identidade não é o que você experimentou, não é o que você passou no passado, não é o que você sentiu, não é o que você vivenciou no núcleo da sua família terrena, mas sim o que Deus diz sobre você na palavra dEle. Você é um filho de Deus e você precisa se relacionar com Deus como tal. Ouse, querido, chamar Deus de Pai. Abandone o seu passado, a sua experiência antiga, a sua experiência má, a sua experiência ruim com seus pais, sejam ou boas ou ruins, mas a sua identidade é filho de Deus. Ouse chamar Deus de Pai, independente do que você viveu, independente do que você experimentou. Jesus está dizendo para os seus discípulos, chame o meu Pai de Pai. Isso parece enigmático. Talvez você esteja acostumado a ouvir que Deus é Pai. Talvez isso não seja tão surpreendente para os seus ouvidos ou para o seu coração. Mas isso muda muito a sua espiritualidade. O Deus que você se relaciona, queridos,
como foi dito aqui na nossa liturgia, pode ser um Deus totalmente outro, poderoso, eterno. E Ele é. E Ele governa mesmo. E Ele está sobre o trono, governando todas as coisas. Não há nada que escape diante dos olhos dEle. Não há nada que Ele não veja, não há nada que Ele não governe. Não há um fio de cabelo que caia sem que Ele permita. Não há uma folha de uma árvore que caia sem que Ele não permita. Mas ainda assim, esse Todo-Poderoso é o teu Pai. É o meu Pai. É o nosso Pai. É uma afirmação de íntima e maravilhosa com Deus. Saber que Deus nos conhece tão profundamente, o nosso coração, quem nós somos, e ainda assim Ele nos ousa de nos chamar de filhos. Vocês estão entendendo isso, queridos? Deus te conhece. Deus sabe a sua fraqueza. Deus sabe os seus medos. Deus conhece suas falhas. Deus conhece os seus pecados. Deus conhece a sua negligência. Deus conhece o mais profundo da sua alma, o seu desejo mais profundo e verdadeiro da sua alma. Ainda assim, Ele, em Cristo Jesus, o Pai Todo-Poderoso, enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É você mesmo. É você mesmo que se sente abandonado. É você mesmo que não se sente valorizado. É para você mesmo que se acha bom demais. Ou é para você mesmo que acha que não tem propósito nessa vida. É para você mesmo que tem vivido distante do Pai. Eu quero dizer para você nessa noite, na autoridade da palavra do Senhor Jesus, não importa a distância que você esteja, longe ou perto, como filho pródigo ou como filho mais velho, eu quero dizer para você, ouse chamar Deus de Pai. Ouse chamar Deus de Pai. A segunda verdade que nós aprendemos nesse texto é de que a paternidade de Deus implica na coletividade. Se nós aprendemos na oração que nós devemos orar a Deus como Pai, nós aprendemos nesse primeiro versículo que nós devemos entender que esse Pai é nosso, não é só meu. Não é uma oração egoísta. Não é uma oração onde só Deus é o meu Pai e não é Pai de mais ninguém. Queridos, é uma oração coletiva. É uma oração para nós, os filhos de Deus. Por isso, queridos, quando você orar, não é me livre da tentação, é nos livre da tentação. Não é me dê o pão nosso de cada dia, é nos dê o pão nosso de cada dia. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, não só sobre a minha vida, mas sobre a vida dos meus irmãos. Queridos, é interessante nós pensarmos nesse ponto, porque enquanto eu estava lá no Paquistão, eu confesso que além da barreira linguística que existia, eu fiquei confuso algumas vezes para entender quem era parente de quem. Porque alguns irmãos chegavam assim e falavam assim, olha, esse aqui é o Harun, e o Harun é meu irmão. Olha, você é irmão dele e tal. Para mim era irmão. Beleza, tranquilo. Aí eu ia conversar com outra pessoa, olha lá, o Harun é irmão do Flávio lá, né? Aí ele falou, não, é irmão em Cristo. Eu falei, para eles, esse conceito de irmandade, esse conceito de família cristã, é tão profunda quanto o irmão em família de sangue. E não foram poucas as vezes que eu me confundi com isso. Tinha hora que eu chegava perto do pastor e falei assim, agora, é irmão em Cristo ou é irmão mesmo? Porque para eu entender o que eles estavam querendo dizer. E nós temos uma dificuldade danada. Implica coletividade. Se o próprio filho
unigênito, autêntico, verdadeiro, por natureza, portanto Deus, Jesus Cristo, nos disse: podem chamar o meu Pai de Pai, porque nós guardaríamos isso só para nós. É o nosso Pai, queridos. Nós somos irmãos uns dos outros. Nós precisamos resgatar isso nas igrejas. Nós precisamos pensar de novo como família de Deus. Nós pertencemos à família de Deus. Vocês são meus irmãos, e eu tenho que fazer tudo para cuidar de você, e você tem que fazer de tudo para cuidar de mim. Eu tenho que dar a vida por vocês, e vocês têm que dar a vida por mim. Eu tenho que aconselhar vocês, e vocês têm que me aconselhar. Eu tenho que abençoar vocês, e vocês têm que me abençoar. Um cuidando do outro, aconselhando, admoestando, vivendo a comunidade, vivendo a fé que nós vivemos em família. Nós somos a família de Deus, queridos. Vocês estão entendendo a profundidade do que o Pai Nosso está nos ensinando? Não é para você repetir, não é para você ficar repetindo Pai Nosso, é para você entender que Deus é o seu Pai, que nós temos uma família da fé, uns irmãos comprados pelo sangue precioso do Filho verdadeiro e unigênito do Pai. Você é meu irmão. O que torna eu e o Alexandre mais irmãos não é o sangue, o nosso sangue, né? O sangue 7. Mas é o sangue de Jesus. Vocês são a minha família. Portanto, quando vocês se entristecerem, eu preciso me entristecer junto. Somos um. Quando vocês se alegrarem, nós precisamos nos alegrar. Não são duas igrejas, não são gerações de igrejas. O seu filho é meu irmão e minha irmã. O seu filho, ao paradoxo, é seu irmão em Cristo. Precisamos resgatar isso, queridos. Nós somos uma família. Nós somos uma família. Nós temos um Pai. Um Pai. Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas é o meu Pai, é o nosso Pai. Somos adotados individualmente, mas chamados à expressão, para expressar a filiação de forma coletiva. Quem olhar para nós, precisa enxergar uma família. Quem olhar para a Igreja Presbiteriana do Eldorado, ali vive a família El. Ali vive uma família de Deus. Ali são irmãos uns dos outros. Ali eles cuidam uns dos outros. Ali eles oram uns pelos outros. Ali eles cuidam das necessidades uns dos outros. Nossas orações não podem contemplar só as minhas necessidades, mas do outro também. E é interessante, queridos, que quando nós pensamos na ceia do Senhor, quando Paulo, em Coríntios, nos diz assim: vocês, antes de participarem da ceia do Senhor, vocês precisam discernir o corpo de Cristo. Porque se você não discernir o corpo de Cristo, você come e bebe para seu próprio juízo. O que Paulo está querendo dizer com isso? É porque eu estou vivendo em pecado e eu não posso tomar a ceia do Senhor? Sim, ele está dizendo isso também. Mas o que ele está dizendo é, se você vive numa comunidade de fé, mas você não pertence verdadeiramente a essa comunidade de fé, você pode estar tomando para o seu próprio juízo. Vocês estão entendendo? A profundidade do que é participar da ceia do Senhor. Quando nós estamos participando da ceia do Senhor, nós estamos dizendo, nós pertencemos a uma família.
Nós pertencemos a um corpo, nós pertencemos a um povo, e esse povo é o meu povo. Quando ele sofre, eu sofro junto. Quando ele está doente, eu adoeço junto. Quando há saúde, eu tenho saúde junto. Quando eles se alegram, eu alegro junto. É o meu povo, é a minha carne, é a minha vida, também é a igreja do Senhor Jesus. Por isso essa questão de dizer que você é filho de Deus, mas viver longe da igreja, por mais difícil que seja viver às vezes na família de Deus, e a sua família não é diferente de sangue, é aqui que você tem que ficar. É aqui que você tem que frutificar. É aqui que você tem que amar. Somos um povo, somos uma família. Por isso que a ceia representa para nós a coletividade da igreja. A igreja não é simplesmente reunir por reunir, para buscar alguém diferente, ou algo místico que nós não compreendemos. Nós estamos reunidos aqui, diante do trono, do Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, mas que é o nosso Pai. Somos todos filhos desse Pai, e nós estamos dizendo aqui, Abba, Pai. Uma terceira verdade sobre esse texto. Olhe comigo, ainda no versículo 1, que nos diz: santificado seja o teu nome. O que significa isso? Se nós temos um Pai, e se nós podemos ousar chamar Deus de Pai, se nós pertencemos a uma família de Deus, adotados e comprados pelo sangue de Jesus, e Ele é o nosso Pai, nós pertencemos a essa família, nós temos uma responsabilidade com esse nome dessa família. Santificado seja o teu nome, não é uma afirmação, é uma petição, é um pedido. Jesus sabe que nós somos pecadores e nós vamos desonrar o nome de Deus. Jesus sabe que nós, apesar de sermos filhos de Deus, nós vamos falhar várias vezes e isso vai manchar o nome de Deus. E Jesus está ensinando a igreja agora, diante da oração, e diante do Pai, da fonte, que pode nos dar a graça e nos dar o Espírito Santo para vencer o pecado e dizer sim, Senhor, eu sou fraco, nós somos fracos, mas nos dê a graça de honrar o seu nome. Santificado seja o teu nome, é o primeiro pedido. A paternidade de Deus implica em honrar o nome da família. E eu quero dar um exemplo para você. Todos vocês sabem que eu sou de uma cidade chamada Joaquim Felício. E meu avô chamava Abdalgani Mohamed Neto. Meu avô foi um moço muito respeitado na cidade. Ele é respeitado até hoje lá, embora já tenha falecido. Mas o nome do meu avô ainda, os Momedes, que é o sobrenome da família, ainda é muito respeitado lá na cidade. Quando um dos meus tios fazia coisas que não deviam, o que manchava não era o nome do meu tio, não era o nome da minha mãe, não era o nome dos filhos do meu avô. Você viu o que os filhos do Abdalgani fez? Você viu a família Momed agora? O Bugano, o Abdalgani é gente boa, mas olha os filhos dele. Queridos, quando nós não temos um padrão digno da família de Deus, quando nós vivemos ou nos comportamos como filhos do diabo e não como filhos de Deus, nós desonramos e dessantificamos o nome de Deus. Talvez seja por isso que ao sair dessa porta para fora e falar sobre igreja, falar sobre Jesus, falar sobre Deus, tem sido a coisa mais complicada que tem, pelos falsos testemunhos que nós temos experimentado na televisão, nos rádios, ou no nosso próprio trabalho, no nosso dia a dia. Eu trabalhei numa empresa, e os piores funcionários que a gente tinha lá, queridos, pasmem, eram cristãos. Eram cristãos. Nem os ímpios tomaram tanta advertência quanto os cristãos daquele lugar.
E ainda diziam que estavam sendo perseguidos por Satanás. É brincadeira, né? Olha o nível que nós chegamos. Santificado seja o teu nome, é chegar diante de Deus como Pai. É reconhecer que nós pertencemos a uma família. E que se nós somos um povo abençoado, nós somos abençoados porque nós pertencemos a essa família. Não são só os meus pedidos, não são só as minhas necessidades, mas a nossa família. Mas quer dizer também que nós precisamos viver à altura dessa família de Deus. A forma como você anda, as coisas que você enxerga, as coisas que você ouve, os lugares que você frequenta, as amizades que você tem, diz muito sobre honrar o nome de Deus, sobre pertencer à família de Deus ou não. Quando oramos, reconhecemos nossa capacidade de honrar o nome da família. Mas por reconhecer a nossa incapacidade, nós estamos dizendo: Senhor, nos dê graça. Porque o importante não é o Pedro viver em santidade, ou o pastor Felipe viver em santidade, ou o pastor Milton viver em santidade, ou o conselho viver em santidade. É você, é nós, como igreja presbiteriana de Eldorado, no caso aqui, vivendo em santidade. Vivendo no padrão de obediência e de filhos. Nós somos filhos de Deus, queridos. Precisamos viver disso. John Piper, ao comentar essa parte dessa oração, ele diz o seguinte: teste você mesmo. Se você acha o seu Pai Celestial tedioso, se é o jogo de futebol do seu time do coração que te empolga mais, ou se é a sua namorada, ou se é os seus amigos, ou se é a pizza com refrigerante diet, se essas coisas são o seu tesouro, você não pode santificar o nome dele. Você pode falar, você pode ir aos cultos e adorar, pode fazer o que for, mas não pode santificar o nome dele, pois o seu coração está longe. Olha para você ver a profundidade. Honrar, santificar a Deus. Na verdade, o que John Piper está dizendo para nós é mais do que comportamento. É um novo nascimento. É uma nova vida. É conversão. Você santifica a Deus primeiro, lá no profundo da sua alma. Você santifica a Deus, em primeiro lugar, lá nos desejos da sua alma. E a partir disso, todas as coisas serão fáceis para você. Embora Ele seja um Pai amoroso, embora Ele se preocupe em cumprir nossas necessidades, embora Ele tenha recursos celestiais para fazer isso, a nossa primeira petição deve ser essa: não é me cure, não é me liberte, não é faça justiça sobre mim. O primeiro princípio da nossa vida deve ser Deus como Pai. O segundo princípio é entender que nós pertencemos a essa família. E o terceiro princípio da nossa vida é: Senhor, ajude-nos a viver dignos da família do Senhor. O primeiro e mais profundo desejo do nosso coração não deve ser as nossas necessidades, mas deve ser o profundo desejo de fazer Deus glorificado através de nós, da nossa vida. Queridos, para concluir, quero dizer para vocês que os discípulos ao olhar para Jesus, orando, então eles pedem Jesus para ensinar eles a orar. Quando nós fazemos vamos dizer assim, um panorama da relação de Jesus com Deus, Jesus chama Deus de Pai 70 vezes. É interessante porque o meu pai, ele chama meu pai o tempo todo. E sabe a última coisa, o único momento que ele não chama Deus de Pai, é no momento que ele diz: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? É no momento que o seu pecado
o meu pecado, o nosso pecado, o pecado da família, tudo aquilo que nós fizemos que manchou o nome da família, tudo aquilo que nós fizemos para ficar longe de Deus, agora estava sobre o Filho unigênito de Deus, que agora não pode chamar Deus de Pai, porque os seus pecados, os nossos pecados estavam sobre Ele, ali naquela cruz. O próprio Cristo, o próprio Jesus que nos ensinou a dizer a Deus, chame Ele de Pai. No momento que Ele estava carregando sobre si a justiça de Deus, Ele disse, Senhor, Senhor, e não chama de Pai. Para que nós pudéssemos chamar Ele verdadeiramente, queridos. E para que nós pudéssemos verdadeiramente sermos considerados filhos de Deus. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. Sobretudo, queridos, o mais importante de chamar Deus de Pai, de pertencer à família, de poder viver de modo digno da família de Deus, santificando o nome de Deus, é saber que nós fomos comprados por um alto preço, pelo sangue verdadeiro do único verdadeiro Filho de Deus, Jesus Cristo. Isso deve constranger o meu e o seu coração. Isso deve nos lembrar. E isso deve fazer com que nós venhamos a ensinar aqueles que nos procuram agora como eu devo orar. Mas essa oração também deve nos ensinar a como você e eu precisamos orar. Lembre-se, queridos, você pode vir à igreja. Você pode frequentar aquilo que a igreja proporciona. Mas você pode estar se relacionando com Deus não como Pai. E a vontade de Deus, e o que agrada a Deus, e Ele deu Jesus para isso, é para que você pudesse se aproximar dEle hoje e dizer, Abba, Pai, Paizinho, o Senhor é o meu Pai. Talvez você está distante, porque os seus pecados têm te afastado desse Pai. Talvez você cometeu coisas lá no passado que hoje te impedem de chamar Deus de Pai. Mas eu quero dizer para você, retorne. Tem sandália te esperando. Tem um anel te esperando. Tem roupas de filhos te esperando. Retorne à casa do Pai. Retorne à presença do Pai. Retorne à sua intimidade com o Pai. Viva os benefícios que Deus tem para nós. Que todas as nossas orações possam começar com isso. Deus se importa conosco. Amém? Queridos, a partir de hoje, nunca mais se aproxime de Deus como alguém tão diferente. Nunca mais se aproxime de Deus como alguém tão indiferente. Mas se você está em Cristo Jesus, como os próprios discípulos pediram a Jesus, ensina-nos a orar, Jesus nos ensinou nessa noite. Em primeiro lugar, Deus é Pai. Se relacione com Deus como Pai. Segundo lugar, você pertence a uma família, é nosso Pai. Precisamos resgatar a familiaridade da igreja. Nós precisamos entender que nós não somos irmãos por um evangeliquez ou por um vocabulário que nós usamos. Nós somos irmãos de verdade em Cristo Jesus. E nós precisamos entender que a nossa vida comunitária, que a nossa vida individual precisa honrar e glorificar o nome de Deus. E esse precisa ser a nossa primeira petição. Amém? Vamos ficar de pé. Quero chamar o ministério de louvor. Eu gostaria que você fizesse uma oração, queridos, chamando Deus de Paizinho. Ouse chamar Deus de Pai. Ouse chamar Deus de Abba, Pai. Ouse chamar Deus de Paizinho. Se você está distante do Senhor, se você está com dificuldade de chamar Deus de Pai por causa das suas experiências,
O Espírito Santo de Deus, por meio da palavra dele, está nos dizendo nessa noite: faça isso. Orem dessa maneira. Não é sobre a sua experiência, não é sobre o que você compreende sobre Deus, mas é sobre aquilo que Deus diz sobre a sua identidade, que se você está em Cristo. Por isso ore, queridos. Ore a Ele agora. Retorne à casa do Pai. Retorne à intimidade do Pai. Diga ao Pai: eu não quero ser um filho que está na mesma casa, que pertence à mesma família, mas não tem intimidade, que não usufrui dos benefícios do Senhor, que não pode me aproximar com as minhas fraquezas, com as minhas debilidades. Mas peça a Ele: Senhor, me ajude a partir de hoje a santificar o Seu nome. Ajude-me, Deus, a ajudar a igreja a santificar o Teu nome, a glorificar o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Paizinho, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti agora, e o Senhor nos trouxe aqui pelo sangue de Jesus. O Senhor nos deu o privilégio de poder chamar o Senhor Todo-Poderoso de Pai. Nós nem sequer poderíamos estar agora onde nós estamos, porque nós certamente morreríamos. Somos pecadores, estamos longe de sermos criaturas perfeitas pelo qual o Senhor nos criou para ser, quanto mais para sermos chamados filhos de Deus. Mas a Sua palavra nos diz que a nossa identidade é sermos os filhos de Deus. Isso não é um mérito nosso, isso é um mérito de Cristo sobre nós. Por isso agora, Senhor, eu te peço no nome de Jesus, nós que somos pais, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Eu peço, Senhor, agora em nome de Jesus, dê-nos do Teu Espírito Santo, para chamarmos o Senhor de Pai, verdadeiramente, profundamente, pessoalmente, Deus. Traz os corações que estão distantes, destrava, Deus, as línguas que têm dificuldade de abrir a boca e chamar o Senhor de Pai. Senhor, transforma os nossos corações, para que nós possamos honrar o nome da família do Senhor aqui nessa terra, que aos que olharem para nós, possamos nos ver como irmãos que somos em Cristo. Paizinho, dai-nos do Teu Espírito, dai-nos do Teu Espírito, para que nós possamos viver a verdade paradoxal da poderosa presença e majestade que o Senhor é, mas também, ó Deus, do relacionamento íntimo e pessoal que nós podemos ter contigo. Transforma a nossa teologia, o que nós sabemos sobre o Senhor, em piedade. Transforma o nosso conhecimento que nós temos estudado nos grupos familiares, que nós temos estudado, Deus, na EBD, que nós temos estudado nas nossas casas, que nós temos aprendido sobre o Senhor, em piedade. Livra-nos de sermos os filhos, ó Deus, como o filho mais velho, que vivia dentro da casa, chamava o pai de pai, mas não se beneficiava da presença, da pessoa do Pai. Por isso, Deus, a minha oração agora é essa: derrama do Teu Espírito sobre nós, derrama do Teu Espírito sobre nós, e nós seremos testemunhas aqui em Contagem, aqui em Minas, aqui no Brasil, mas também em todo o confins da terra. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o nosso Deus, nosso Pai.